Por onde foi? Em que momento você leu um livro? Você viu uma... O que foi que aconteceu que você falou, opa, posso empregar minha inteligência aqui? Olha, a primeira recordação que eu tenho falando sobre dinheiro especificamente, na verdade não é minha em si, é minha avó me contando. Minha avó por parte de mãe. Porque os meus pais separaram, eu tinha uns 10 para 11 anos, aí eu saí de Taubaté, que era onde eu morava, e fui pro Rio de Janeiro. E minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava com meus avós durante o dia. E mais ou menos nessa época, o câmbio que nós tínhamos no Brasil era de R$ 1 igual a $1. E no ano seguinte, praticamente da noite pro dia, nós chegamos a um câmbio de $1 comprando R$ 2. E eu vi um monte de notícia de jogador de basquete que ganhava em dólar e agora tinha um dobro do dinheiro em comparação com o que ele tinha antes, né? Aqui no Brasil. E a minha avó falou que eu comecei a fazer conta assim, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares, vou ter tanto não sei o quê. E ela, Bruno, nossa moeda é o real. Eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Então eu já falava isso. Que a sua Nem moeda ia entendia ser o direito. dólar. Não entendi, eu só sabia que o dólar valia mais. Então eu comecei a fazer conta em dólar quando eu era mais novo. E depois, passando um tempo, quando eu já estava na adolescência, eu não vim de uma família pobre, mas não é uma família rica, era uma família de classe média. Então nunca faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. E eu falava, poxa, eu não quero passar pelos perrengues que eu via minha mãe passando, porque não faltava nada, só que tinha dívida, tinha pagamento de juros, tinha estresse por conta de dinheiro. E estresse que às vezes afetava a relação da minha família, né? Dos entes E familiares. afeta de fato. Não tem Afeta, como, não pô, tem afeta. como. Se a gente for Não era buscar... confortável, não sobrava. Não era. Se a gente for buscar até causas de separação entre casais, essa é uma pesquisa americana e já tem tempo, mas eu acredito que se fosse replicar aqui no Brasil seria muito parecido. Você via que a separação, o segundo maior motivo era problema financeiro. Só perdia para infidelidade conjugal feminina, porque a masculina ficava atrás ainda. Sim. Era a terceira. Sim. Então passava dessa parte, ficava lá no meio, era uma das causas maiores disso, né? Talvez até o casamento dos meus pais tenha acabado, entre outras coisas, por conta disso. Porque quando eles terminaram o casamento, estavam muito, mas muito endividados, né? Para valores da época, era uma dívida do tamanho de um imóvel, porque era uma dívida de R$ 40 mil. Dá para comprar um pequeno imóvel. E eles eram, apesar do meu pai ser uma pessoa super inteligente, a minha mãe também, eles tinham um perfil onde o meu pai era desligado com relação a dinheiro, não ligava muito, e a minha mãe gastava de maneira descontrolada. Então aquilo gerou um acúmulo de dívida, gerou estresse entre eles. Então foi mais uma gota d'água dentro de um copo que tinha outros motivos também para estar cheio. Mas eu vi aquilo, pô. Meu pai com dívida, minha mãe com dívida. Os meus avós, pra eles era normal ter dívida, mas era uma dívida mais tranquila, era um empréstimo consignado. Mas ninguém investia. Eu falava, poxa, por que ninguém investe, né? Então eu comecei a falar que com o meu primeiro salário eu iria fazer um investimento. Eu não sabia no quê, né? Eu sabia que existia renda fixa, que tinha ações em bolsa de valores, mas não sabia como funcionava. E eu fiz isso mesmo. Com 17 anos, quando eu passei a ganhar R$ 400, eu peguei R$ 100 para fazer meu primeiro investimento. E era até engraçado que eu falava com a minha irmã, meu primeiro salário eu vou investir. Mas também falava que o primeiro salário eu vou comprar um notebook. O primeiro salário eu vou comprar um tênis.